Galera do Humanista, então vamos com mais um vídeo a respeito de resolução de exercícios. Aqueles de vocês que viram o vídeo da semana passada devem ter notado uma coisa estranha, né? Porque o vídeo não tem relação com o assunto que o Fernando deu na aula. Houve um equívoco no cronograma nosso, então eu gravei um vídeo de correção de exercício de ácidos e bases e o Fernando deu uma aula sobre alcanos, alcenos e alcinos. Então foi um erro da gente aí no cronograma, mas que já está tudo resolvido. Então o que a gente faz? Esse vídeo que vocês, de exercício semana passada, de ácidos e bases, essa aula vai ser dada, viu? Ou o Fernando ou o Rui, um dos dois, vai dar aula de ácidos e bases ainda. Mais adiante, aí só a gente carrega aquele vídeo de novo para vocês. Hoje, então, como é que eu vou fazer? Nessa semana, eu vou gravar um vídeo corrigindo exercícios, resolvendo exercícios do assunto que o Fernando deu na semana passada, que foi alcanos, alcenos e alcinos, hidrocarbonetos, em linhas gerais, e também contendo questões do tema dessa semana, que é sais. Então, nessa lista de exercícios que eu vou resolver hoje, e na lista que eu mandei para vocês também, no Word, o tema vai ser sais e hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos. Na lista que eu passei para vocês de exercício, fiquem atentos que lá no finalzinho tem uma tabela com os principais ânions, que é bom você saber o nome deles e a fórmula. Sulfato, sulfeto, carbonato, nitratos, nitritos, enfim, são os principais ânions que eu acho importante que vocês saibam a estrutura e o nome deles, que vai facilitar na hora de fazer equações de dissociação iônica dos sais em água e para a nomenclatura dos sais também, ok? Então bora resolver os exercícios. Vamos lá, questão 1 então. Assinale a equação que representa a dissolução de um sal em água. O conceito de sal, de acordo com a definição de Arrhenius, é o quê? É toda substância que em água libera um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Que como a gente viu no vídeo lá de ácidos e bases, se o ânion for OH-, o único ânion for OH- é uma base. Se o único cátion for OH+, é um ácido. Então o sal tem que liberar um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, para ser classificado como sal. Então na letra A, o NaOH sólido está formando Na mais OH- aquoso. Então produziu como único ânion o OH-. Então isso daí é a dissolução de uma base. Letra B, CaOH2 formou Ca mais 2 aquoso mais 2 OH- aquoso. O ânion que foi liberado foi o OH-, como único ânion. Então também é uma base, o CaOH2, hidróxido de cálcio. Letra C, Na2SO4. 2Na+, mais SO4 menos 2 aquoso. Então é essa daí, né? Porque o cátion liberado liberou pelo menos um cátion diferente de H+, que é o Na+, e liberou pelo menos um ânion diferente de OH-, que é o SO4 menos 2, que é o sulfato. Então, se liberou um cátion diferente de H+, e liberou um ânion diferente de OH-, a substância em questão, essa substância aqui, então, é um sal. Então, letra C. A letra D aí, HCl gasoso, liberando H+ aquoso mais Cl- aquoso. O cátion liberado aí como único cátion foi o H+. Se o único cátion liberado é o H+, então o HCl é um ácido, né? Então a alternativa certa da número 1, letra C. Questão 2. Identifique o único alcano de cadeia ramificada e com carbono quaternário. Se é um alcano, então a gente está falando de um hidrocarboneto, cujos átomos de carbono são saturados. Só formam ligações simples entre si. Então vamos identificar o alcano, então só tem que ter ligação simples entre os átomos de carbono, não pode ter dupla ou tripla, né? A cadeia tem que ser ramificada. O que é uma cadeia ramificada? Cadeia ramificada é aquela em que um carbono existe nela ou um carbono terciário ou um carbono quaternário. O carbono terciário é o que está ligado a 3 carbonos e o carbono quaternário é o que está ligado a 4 carbonos. Então vamos procurar uma cadeia ramificada e que tem um carbono quaternário no caso, tá? Letra A. Na letra A, repara essa estrutura aqui, ó, CH com CH3 entre parênteses. O que significa isso? Significa dizer que esse CH3 está ligado aqui, ó. Então essa cadeia, esse alcano, ele tem cadeia ramificada, porque esse carbono aqui é terciário. Esse carbono é terciário. Ele está ligado nesse carbono 1, nesse carbono 2 e nesse carbono 3.
Então é uma cadeia ramificada, mas o carbono não é quaternário, tá? Então não é essa a alternativa. Letra B. Muita gente confunde e acha que isso daqui é um carbono quaternário. Toma cuidado, viu? Carbono quaternário é aquele que está ligado a 4 átomos de carbono. Veja que esse carbono está ligado num carbono de K e em um carbono de K. Essa ligação com o H para baixo e H para cima não é carbono, né? Então não conta. Então, na verdade, esse carbono aqui ele é secundário. Tá? Isso seria a mesma coisa de escrever assim, ó, CH2. Tá? Então, esse carbono é secundário. Então, a cadeia não é ramificada. Tem que ter carbono terciário ou quaternário para ser ramificada. Não pode ser a B. A letra C. Esse carbono é quaternário. Ele está ligado no carbono de baixo, 1. No de cima, 2. No de cá, 3. No de cá, 4. Carbono quaternário. Ok. Então, obedeceu a regra do carbono quaternário. Se tem um carbono quaternário, a cadeia é ramificada. Ok. Porém, tem que ser um alcano. Veja a ligação dupla. Se tem ligação dupla, não é alcano, é um alceno. Então, não pode ser essa alternativa também. Só nos resta, então, essa alternativa aqui, letra D, né? Eu coloquei e repeti o C 2 vezes, né? Alternativa D, H3CC. O que significa esse CH3,2? Significa dizer que eu tenho 2 CH3, um ligado para cima aqui, e um CH3 ligado para baixo aqui. Então veja, eu tenho um hidrocarboneto, é um alcano, porque entre os átomos de carbono só tem ligação simples, então é um alcano. Ele é ramificado e tem um carbono quaternário. Esse carbono, como está ligado a 4, ele é quaternário. Se é quaternário, a cadeia é ramificada. Então a alternativa correta a se marcar aqui é a letra D de dado. Vamos lá para a questão 3. Observe o gráfico, né? Então, a gente tem em uma das coordenadas aí a temperatura, em graus centígrados, e na outra o tempo, né, em minutos. Qual curva é a mais provável que represente a temperatura de fusão de um sal? O que vocês têm que lembrar é que sais têm alta temperatura de fusão. Temperaturas de fusão, via de regra, próximas ou acima de 1000 graus. O sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, se funde a cerca de 801 graus, está muito próximo dos 1000. Então está muito fácil essa questão, né? Então, se vocês lembrarem que sais são substâncias de alta temperatura de fusão, a alternativa que vai representar dessas curvas que estão aí, aquela que vai ser representativa de um sal, muito provavelmente vai ser a curva sinalizada com o número 1 aqui. Ah, significa que as outras não podem ser de um sal? Pela escala que eu usei aqui, né, gente? E esses valores aqui devem estar girando em torno aí de 300, 400, 500 graus. São temperaturas de fusão altas também. Não seria impossível achar um sal com uma temperatura de fusão dessa, não. É menos provável, tá? Então, por isso que eu perguntei, qual curva é a mais provável de representar um sal? A mais provável num sistema de curvas como esse daí é aquela curva que está sendo representada por um valor de temperatura de fusão próximo de 1000 graus, ou no caso dessa, um valor acima de 1000 graus, tá? Então, sais são substâncias com alta temperatura de fusão. Então, no caso aí, a alternativa D, porque é aquela que está acima de 1000 graus. Vamos lá. Qual hidrocarboneto abaixo possui a maior temperatura de ebulição? O que vocês têm que lembrar a respeito dos hidrocarbonetos, galera? Aqueles hidrocarbonetos que possuem cadeia carbônica maior, com maior número de átomos de carbono, vão ser aqueles que têm a maior temperatura de ebulição. Quanto menor for a cadeia carbônica, menor a temperatura de ebulição. Então, olha as alternativas que tem aí. Letra A, CH4, metano. Só um átomo de carbono. Muito provavelmente esse hidrocarboneto aí é o que tem a menor temperatura de ebulição de todos eles, porque é o menor deles. A letra B é o propano, né? Ó, CH3, CH2, CH3. 3 átomos de carbono. Vamos comparar com a letra C. Então, ó, a letra B tem temperatura de ebulição maior do que a letra A, com certeza. Mas vamos comparar com a letra C. Ó, CH3, CH2, 5, CH3. O que significa CH2, 5? Significa que esse CH2 está repetido 5 vezes. Então é CH3, CH2, 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 5 vezes CH3. Então esse é um candidato. Esse, por enquanto, dos 3 que nós avaliamos, é o que tem a maior cadeia carbônica. É, portanto, por enquanto, de maior temperatura de ebulição. Vamos ver a letra D? CH3, CH2, 2, CH3. O que é CH2, 2?
é o CH2 duas vezes. CH3, CH2, CH2, CH3. Então veja, um átomo de carbono, 3 átomos de carbono, 1, 2 com 5, 7 átomos de carbono, 1, 2 com 2, 4 átomos de carbono. Todos de cadeia normal, linear. O único que tem 7 átomos de carbono, e que é o maior deles, portanto, é a letra C. Então, o hidrocarboneto de letra C é o que tem a maior temperatura de ebulição. Próxima questão, então. Olha lá, ó. Uma substância possui as seguintes propriedades. É um isolante elétrico no estado sólido, quer dizer, ele não conduz corrente elétrica no estado sólido. É um condutor de eletricidade no estado líquido e dissolvido em água. Então, no estado sólido, ele é isolante elétrico. Mas quando eu dissolvo em água, ou quando eu derreto essa substância, ele passa a ser um eletrólito, ele passa a ser um condutor de corrente elétrica. Tem temperatura de fusão e de ebulição elevada e é produto de reação entre ácido e base. Galera, eu dei aí algumas propriedades dos sais, tá? Então, essa substância pode ser o quê? Um sal. Então, vamos lá. Sal tem como algumas das propriedades ser um isolante elétrico no estado sólido, ser um condutor elétrico no estado líquido dissolvido em água. Ele tem temperaturas de fusão e de ebulição elevadas, via de regra muito próximas ou acima dos 1000 graus, e é o produto de neutralização entre um ácido e uma base. Vamos lembrar que reação entre ácido e base dá sal e água. Então eu linkei aí para vocês lembrarem e marcarem bem que essas talvez sejam as principais características de um sal. Então, a alternativa correta na número 5, letra A, essas características aí referem-se a um sal. Número 6. Assinalar a alternativa que representa um alceno de cadeia normal. O que é um alceno? É um hidrocarboneto que possui pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono, né? Você vai ter a estrutura C, dupla, C. Reparem aí que nas alternativas eu coloquei os hidrocarbonetos com a fórmula de linha sendo representada, né? Na fórmula de linha, a gente não escreve os átomos de hidrogênio e os átomos de carbono são as quinas e os vértices. Quina e vértice. Pontas, né? As pontas livres lá e os vértices. Cada pontinho desse que eu estou colocando aqui é um átomo de carbono. Vocês têm que saber interpretar a fórmula de linhas, viu, galera? Tem que saber olhar para isso e reconhecer que se trata de um hidrocarboneto. Eu preciso achar essa estrutura, né? Ligação dupla. Então, de cara, eu já vou eliminar a letra C. Letra C não pode ser, porque eu estou querendo um alceno. Tem que ter ligação dupla. Vou eliminar a letra A também. Então, não pode ser nem a letra C, nem a letra A. Sobra a B e a D. Aí, o que eu pedi? É um alceno de cadeia normal. Então, eu tenho que procurar, entre esses dois, qual tem cadeia normal. São alcenos, porque ela aqui é ligação dupla. Ó, 2 tracinhos, ligação dupla. 2 tracinhos, ligação dupla. É um desses dois. Qual tem cadeia normal? Olha para esse átomo de carbono aqui. Esse carbono está ligado no de cá, 1. Está ligado no de cá, 2. Está ligado no de baixo, 3. Esse carbono aqui é um carbono terciário. Se na cadeia carbônica tem um carbono terciário, ela é ramificada. E eu estou querendo um hidrocarboneto alceno de cadeia normal. Então a resposta certa vai ser a letra D. Porque esse átomo essa cadeia carbônica é de um alceno. Aqui está a nossa ligação dupla, que caracteriza o alceno. E eu não tenho aqui nem carbono terciário, nem carbono quaternário. Essa cadeia carbônica, então, ela é normal. Então, o nosso alceno de cadeia normal é o da letra D. Questão número 7. O metal M, hipotético, seja lá qual for, forma um nitrato de fórmula MnO3, 2. O sulfeto desse metal terá a fórmula. Primeiro, lá na lista de exercícios que eu passei para vocês no Word, como eu expliquei no início do vídeo, vai estar lá um grupo de alguns ânions que vocês têm que reconhecer, tá? É muito importante. O nitrato é um deles. O nitrato é o NO3 menos NO3 menos 1, né? O 1 a gente não escreve. Então, se esse metal
formou um nitrato de fórmula MnO3, 2, qual será que é a carga do metal? Veja, o metal formou um nitrato em que apareceu um 2 aqui embaixo, pintou um 2 aqui, então como é que a gente faz na fórmula dos sais? O que está em cima do ânion vai para o pé do cátion. O que está em cima do cátion vai para o pé do ânion. Então, se o que está no pé do ânion aqui é 2, esse 2 é o expoente do M. Então, o que teria aqui em cima do M era um mais 2. O mais 2 está em cima do M, o menos 1 está em cima do NO3. Na hora que você junta esses dois, monta a fórmula que está aqui. O menos 1 que estava aqui em cima do NO3 foi para cá, 1. Só que 1 a gente não escreve. E o mais 2 que estava aqui em cima do M caiu para cá. Então o metal tem carga mais 2. Ele vai formar um sulfeto. Também está lá nos íons que eu passei na tabela, o sulfeto. O sulfeto é o S menos 2. Como é que eu monto a fórmula de um sulfeto, então? Eu vou juntar o M, que é o metal, com o S. E aí eu vou trocar as cargas. O que está em cima do M vem para o pé do S. O que está em cima do M não é o 2? Vem o 2 para cá. O que está em cima do S vem para o pé do M. O que está em cima aqui não é um 2? Vem um 2 para cá. 2 com 2 eu posso fazer o quê? Posso cortar, simplificar. Então a fórmula do sulfeto vai ser MS. MS é a nossa alternativa A. Questão 8, então. Qual das substâncias abaixo possui a menor temperatura de ebulição? Repara que nas 4 alternativas a gente está vendo aí substâncias de cadeia normal e de cadeia ramificada. Qual que é a regra, gente? Se eu estou comparando 2 hidrocarbonetos que têm o mesmo número de átomos de carbono, vai ter a menor temperatura de ebulição aquele que for mais ramificado. Então, repetindo. Comparei hidrocarbonetos com o mesmo número, ou um número muito parecido de átomos de carbono. E aquele que tiver maior número de ramificações vai ser o que tem a menor temperatura de ebulição. De cara eu já vou eliminar uma alternativa, que é a alternativa C. Por que eu vou eliminar a alternativa C? Por causa do OH, né? O OH, que é a hidroxila, permite a formação de ligações de hidrogênio entre si. E se as substâncias formam ligações de hidrogênio entre si, e eu estou comparando essa substância com as outras 3, aqui eu tenho um álcool que forma ligação de hidrogênio, comparando com hidrocarbonetos de tamanho e de quantidade de átomos de carbono muito parecida. Esse das 4 alternativas é o que tem a maior temperatura de ebulição, sem a menor sombra de dúvidas. Então, de cara, eu já vou eliminar esse por conta da ligação de hidrogênio, que faz com que esse seja o de maior temperatura de ebulição. Vamos comparar os outros 3 e ver qual tem a menor. Aqui, letra A, cadeia normal, cadeia ramificada. Esse já tem temperatura de ebulição maior do que esse. Cadeia normal, cadeia ramificada. Esse já tem temperatura de ebulição maior do que esse. Como eu quero de menor, já vou eliminar isso daqui também. Está fora. Então eu tenho 2 de cadeia ramificada. 5 átomos de carbono em cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. São 2 isômeros. São substâncias que têm a mesma fórmula molecular e fórmula estrutural diferente. O que tem o maior número de ramificações, o que é mais ramificado, vai ter a menor temperatura de ebulição. Porque a força intermolecular que atua entre eles são as forças de Van der Waals. E as forças de Van der Waals são forças de contato. Então a ramificação impede o contato mais íntimo entre as moléculas. Então fica mais fácil separar uma da outra. Aqui eu tenho uma ramificação só, que é esse CH3. Esse carbono aqui é terciário. Aqui eu tenho 2 ramificações, né? Esse carbono aqui ele é um carbono quaternário. Então desses 2, quem tem o maior número de ramificações? Letra D. Portanto, é o que vai ter a menor temperatura de ebulição, porque vai ser mais difícil as moléculas entrarem em contato umas com as outras, diminuindo assim a força de Van der Waals. Então desses, o que tem a menor temperatura de ebulição é a letra D. Vocês não têm que saber o valor das temperaturas de ebulição. Eu já comentei isso em vídeos anteriores.
O que vocês precisam nesse caso é comparar um com o outro e saber quem é maior ou menor. O valor delas não é uma informação que vocês precisam saber. Vamos lá. Um sal é formado pelos íons PO4-3 e Al+3. Sua fórmula será... Então veja. A gente escreve o íon positivo primeiro e escreve o íon negativo depois. Aí eu vou juntar os dois. Al, PO4. O que está em cima do negativo vem para o pezinho que está aqui. Então o 3 vem para cá, sem o sinal. O que está em cima do cátion, do positivo, vai para o pezinho do de cá. Então eu vou escrever um 3 aqui. Aí para não confundir esse 4 com esse 3, eu boto um parênteses no íon negativo. Então ficou Al3, PO4, 3. 3 com 3 eu posso fazer o quê? Simplificar. Então a fórmula desse sal seria AlPO4. Sabendo que a carga do alumínio é mais 3 e do PO4 é menos 3. Temos aqui o fosfato de alumínio, cuja fórmula está aí, AlPO4, como fórmula dele. Vamos lá para a questão 10. Vamos classificar a cadeia carbônica abaixo. Quando eu falo classificar a cadeia carbônica, eu estou querendo dizer o quê, gente? É classificar como aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada. Então vamos lá, eu vou querer classificar de que jeito? Se ela é aberta ou fechada, se ela é normal ou ramificada, se ela é saturada ou insaturada, se ela é homogênea ou heterogênea, tá? Então vai ser sempre uma coisa ou outra. Isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso, isso ou isso. Eu vou colocar 4 itens ali na classificação da cadeia. Vamos lá. Essa cadeia é aberta ou fechada? Gente, cadeia fechada seria alguma coisa nesse sentido aqui, né? Ó. É aquela em que as extremidades dela se encontram, né? H2C. As extremidades dela se encontram, formam um anel. E isso seria uma cadeia fechada. Quando as extremidades da cadeia carbônica não se encontram, olha, essa extremidade de cá e esse carbono não está ligado a esse carbono de cá, né? Então não existe uma ligação entre essas extremidades. Então essa cadeia vai ser classificada como aberta. Não está formando um anel ali, né? Ela vai ser normal ou ramificada? A cadeia vai ser normal quando só tiver carbono primário e secundário. E vai ser ramificada se tiver pelo menos um carbono terciário. Olha para esse átomo de carbono aqui. Olha para esse. Ele está ligado no carbono de cá. 1. Ele está ligado no de baixo. 2. E ele está ligado no de cá. 3. Então, esse átomo de carbono está ligado em 1, 2, 3. Então, ele é um átomo de carbono terciário. Se a cadeia tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário, no caso aqui é terciário, ela vai ser uma cadeia ramificada. Se ela não tiver nem carbono terciário nem carbono quaternário, eu classificaria a cadeia como sendo normal, no caso aí ramificada. Saturada ou insaturada? A cadeia carbônica vai ser considerada saturada se entre os átomos de carbono só tiver ligação simples, e insaturada se entre os átomos de carbono tiver ligação dupla ou tripla. Repara que entre os átomos de carbono só tem ligação simples, né? Um tracinho. Se só tem ligação simples, a cadeia é saturada. Ela vai ser homogênea ou heterogênea? Ela vai ser classificada como heterogênea se tiver algum átomo diferente de carbono entre dois átomos de carbono. Então, precisa ter um intruso na cadeia carbônica. Precisa ter um átomo diferente, pelo menos, entre dois átomos de carbono. Eu estou vendo isso aqui. Ó. Olha o átomo de enxofre, o S. Está entre dois átomos de carbono, está se intrometendo no meio da cadeia carbônica.
Isso torna a cadeia heterogênea. Então essa cadeia carbônica é aberta, ramificada, saturada e heterogênea. Para terminar o vídeo, então, vamos fazer essa questão 11 aí, que é escrever a fórmula estrutural do composto, cuja fórmula de linhas está representada a seguir. Vocês têm que reconhecer uma fórmula de linhas e saber, olhando para ela, quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem e tal. Isso é muito importante. Então vamos lá, ó. Carbono. Carbonos são sempre as extremidades e os vértices. Aí estão os átomos de carbono. Então, carbono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 átomos de carbono. Repara nesse carbono aqui. Ele está ligado no de cá, 1. No de cá, 2. No de cá, 3. Esse carbono é terciário. Então, essa cadeia é ramificada. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono com uma ramificação. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daqui para lá, a ramificação está em qual carbono? Ó, 1, 2, 3. Está no terceiro carbono. Então, ó, 1, 2, 3. A ramificação está aqui. Repara que tem aqui uma ligação dupla. Contando de lá para cá, ó, 1, 2, 3, 4. Está entre o terceiro e o quarto. 1, 2, 3, 4. A dupla ligação está entre o terceiro e o quarto átomo de carbono. Agora só falta eu completar com o número de átomos de hidrogênio. Vamos lembrar que o carbono faz 4 ligações. Então eu tenho que olhar quantas ligações o carbono já fez e completar com a quantidade de hidrogênios que faltam. Então veja, esse carbono, uma ligação só, ele tem que fazer 4. Faltam 3, correto? Até porque tem 3 átomos de hidrogênio ligados nele aqui. Esse carbono fez 1, 2 ligações. Faltam 2 para completar 4. Então tem H2 aqui. Esse carbono fez 1, 2, 3. Ele tem que fazer 4. Falta 1, até porque tem um H aqui. Esse carbono, 1, 2, 3. Ele tem que fazer 4. Falta 1, H. Esse carbono fez 1, 2, 3. Falta 1. É o H que está ali. Esse carbono fez só uma ligação. Faltam 3, porque ele tem que fazer 4. Então, é porque tem um H3 aqui. Esse carbono fez 1, 2. Faltam 2, porque ele tem que fazer 4. Então, tem um H2 aqui. Esse carbono fez uma ligação só. Tem que fazer 4. Então, faltam 3. Então, repara que da fórmula de linhas, eu passei para uma forma estrutural, reconhecendo onde estavam os átomos de carbono, a ligação dupla, a ramificação, e quantos hidrogênios eu tenho que colocar em cada carbono. Então é isso, galera. Fiz alguns exercícios aí envolvendo sais, alguns exercícios envolvendo hidrocarbonetos. Então peguei 2 tópicos para compensar o vídeo equivocado que eu mandei na semana passada, né? Houve um equívoco na semana passada, né? Então houve um erro, eu mandei um vídeo de uma matéria que não foi dada, então agora tem aí o assunto alcanos, alcenos e alcinos, que foi dado na semana passada para vocês, e o assunto sais, que está sendo dado nessa semana. Muito obrigado, valeu, até a semana que vem.